Na Unilever, a tecnologia absorve complexidade para que as decisões sejam rápidas, sejam simples. Reward dentro de uma organização é extremamente estratégica. E é onde você ganha o jogo atraindo e retendo os melhores talentos. Gestão de recompensas ainda é sinônimo de planilha de Excel na maioria das empresas. Algo que deveria ser estratégico e, de fato, nesse mercado de escassez de talentos acaba sendo altamente crítico, acaba se tornando operacional. Como então ser estratégico nesse assunto? No Gestão de Pessoas dessa semana, nós temos a honra de receber aqui no podcast o Peter Ron, diretor de RH da Unilever Brasil, para contar um pouquinho do case da Unilever no tema e, sobretudo, como a empresa tem usado tecnologia para dar passos largos aí na estratégia e nas entregas da área de gestão de recompensas. Então, se você quer saber tudo sobre como usar tecnologia para aprimorar essa boa prática, esse subsistema do RH, fica com a gente até o final. E como de costume, aquele pedido para seguir nosso podcast e compartilhar os episódios. Muito bem, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Gestão de Pessoas, o podcast semanal de entrevista, no ar já há 6 anos, com mais de 270 episódios, que leva até vocês semanalmente os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento. Para começar, antes de começar, eu queria só fazer um convite super especial para vocês, que é fazer o convite para as pessoas que estão acompanhando e sejam recrutadores ou recrutadoras, não deixarem de se inscrever no RES Summit 2026, ou seja, no Recrutamento e Seleção Summit 2026, o maior evento de recrutamento e seleção do Brasil. Nos últimos 2 anos movimentou mais de 25 mil pessoas, e esse ano o evento vai ser presencial em São Paulo, e os ingressos estão acabando, e a audiência de gestão de pessoas tem um desconto especial no primeiro lote, então é 5% de desconto sobre o primeiro lote. Então um desconto super único aí para vocês. Para usar esse cupom, vocês vão colocar ali na landing page que está indexada na descrição, vocês clicam ali, colocam, adicionam o cupom GP5, tá? E com isso vão ter acesso a esse desconto, tá bom? Agora sim, já entrando no episódio, queria dar muitíssimo boas-vindas aqui ao Peter. Como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Muito bem, obrigado. Obrigado pelo convite, Rodrigo. Um prazer estar aqui com vocês. Super feliz aqui poder compartilhar um pouco do que a Unilever vem fazendo nesse assunto de remuneração e tecnologia. E nós estamos curiosíssimos aqui, porque a Unilever tem muitos cases e tem muita referência em RH, né? Então, estou super animado aqui com o nosso papo, Peter. Meu amigo, para começar, eu sempre gosto de pedir para os convidados fazerem um pano de fundo sobre si e sobre a sua atuação dentro da empresa inserida no case, para a gente ter um pano de fundo geral para a conversa. Então, podemos começar por aí? O que você acha? Claro, bora lá. Então, vou me apresentar. Bom, sou Petri Ron, eu sou diretor de recursos humanos da Unilever. Estou na Unilever, esse ano eu completo 25 anos. Uhum, E eu já trabalhei em todos os sistemas, né, os subsistemas de recursos humanos da Unilever. Remuneração e benefícios, eu fui HR Business Partner, cuidei da agenda de People and Experience, e entre outras agendas aqui na Unilever. Além disso, eu sou professor convidado na Fundação Dom Cabral, né, e tem algumas disciplinas lá. E o que nos fez, né, então, um pouco da minha experiência, né, quando eu fui head de remuneração e benefícios, uhum, um dos incômodos que eu tinha era o baixíssimo uso de tecnologia para soluções de recompensa, o baixíssimo uso de tecnologia para a área de recursos humanos, uhum, né? Uma área que era muito processual, em alguns casos vistos como burocráticas, e a gente passou, sim, a olhar a tecnologia de uma maneira diferente. uhum, Então, hoje, Rodrigo, na Unilever, a tecnologia, por exemplo, e a inteligência artificial são parte do nosso modelo de gestão, uhum, né? Não é uma agenda paralela. uhum, A gente conecta, né? Conectamos a cultura com a capacidade das lideranças, prioridades do negócio.
usando dados. Cada vez mais, para você avançar no uso da tecnologia, você precisa uma base de dados muito boa e com dados você consegue tomar as melhores decisões, né? E a gente passa a focar no que importa, melhora a performance, etc. Então, se eu puder resumir isso em Hum. uma frase, eu coloco para você que na Unilever a tecnologia ela absorveu a complexidade para que a decisão seja simples e rápida. Ah, tá. Principalmente, por exemplo, nesses temas relacionados à remuneração, benefícios, formas de avaliar e tomar decisões, baseado em dados. Uhum. Não, fantástico o teu preâmbulo, porque de fato, você quando a gente pensa no subsistema de recompensas das empresas, ele é um subsistema que ele precisa ser cartesiano, né, ele precisa ser data driven, né, porque Perfeito. recompensa é essencialmente um conjunto de coisas objetivas, né, que é o pacote de remuneração, em moeda, mas mais benefícios, mais plano de carreira, enfim, e os aspectos mais de proposta de valor, né. Mas, de fato, é uma área que quanto mais organizada tiver, me parece que mais ela se beneficia, né. E aí eu queria Perfeito. Se eu pois não. puder Claro. adicionar um tema, não só de maneira pragmática, trazendo fatos, dados, mas assim, a área de remuneração e benefício, a área de recursos humanos tem que pensar o seguinte: quais são os vínculos emocionais que você também precisa criar com as pessoas? Hum, Porque de repente não pode ser só sobre dinheiro ou benefícios, hum, mas quais são os vínculos emocionais, como hum. ter uma cultura vencedora, como ter marcas poderosas, como o caso da Unilever, pensando em Omo, Dove, 3CM, Helmas, Cif e tantas outras. Então a gente pensa também em quais são esses vínculos emocionais, para aí sim você fecha todo esse círculo virtuoso para você reter e atrair os melhores talentos. Interessantíssimo o teu ponto. Quer dizer, não é só o objetivo tangível, também é esse um pouco menos tangível, que é esse valor incremental ali que está por cima, né. Que daria para a gente resumir como moedas de troca, né, de uma relação, né, quer dizer, o que que tem de valor que coloca na mesa ali, de uma forma mais abrangente, mais holística, não só a parte financeira e objetiva, né. Isso, e você olha um mercado hoje que é mercado de talentos, que está escasso hoje no Brasil, pleno emprego em algumas regiões do Brasil, a Unilever passa a redefinir a recompensa de uma maneira, com personalização Hum, estratégica. A gente olha para isso e fala assim: "Opa, eu preciso olhar para esta pessoa, para este indivíduo, estrategicamente, para investir também nesses talentos chaves e também para conseguir atrair os talentos chaves no mercado". uhum. Não, legal. Eu quero destrinchar bastante, daqui a pouco o case em si, quer dizer, como que vocês implantaram, como que foi, o que está funcionando, resultados e tudo. Mas antes disso, eu só queria te pedir para dar um panorama, inicial em relação ao status quo do tema no mercado como um todo, né? Porque à medida que você está numa empresa que está construindo um case tão bacana, naturalmente que você está olhando para o lado e para trás e olhando os demais players e vendo como é que a coisa está se comportando, né? Então eu queria também saber tua opinião em relação ao status quo da área de recompensas, né. Você acha que a área de recompensas está realmente, de uma forma geral, nas empresas em geral, ela consegue gerar incentivos reais? Quer dizer, mexer ponteiro mesmo? Olha, eu acho que vai da estratégia. Hum. Desculpa, repete a pergunta que falhou para mim. Não, se a pergunta é se você acredita que, de forma geral, a estratégia de recompensa das empresas está funcionando, né, está gerando o resultado que elas estão se propondo. Olha, eu acho, acredito sim que funciona. A grande questão, ou o que diferencia, é você se diferenciar num mercado altamente competitivo. Hum, Mecanismos tradicionais de remuneração e benefícios, né,
Hoje todos fazem. A Hum, grande pergunta é como você começa a se diferenciar neste ambiente basicamente tradicional. Vou exemplificar. Em 2021, né, eu olhando para este ambiente tradicional, onde todas as empresas no Brasil pagam os seus salários de maneira competitiva, têm os seus benefícios. Era a mesma questão em todos os lugares. Pacotes de benefício muito parecidos, que se tornavam estándares, etc. E nós esquecíamos de falar assim: mas espera aí, eu tenho hoje diferentes gerações numa empresa, essas diferentes gerações têm expectativas diferentes, e eu começo a oferecer para essas diferentes gerações, com essas expectativas, pacotes estándares. hum, Então, o meu primeiro insight foi para desafiar exatamente esse status quo, aonde nós fomos para a implementação de um programa de benefícios flexíveis dentro da Unilever, uhum, aonde o próprio empregado, em função da sua idade, dos seus aspectos familiares, etc., ele tem dentro de um menu de benefícios, ele pode montar o pacote de benefícios dele. uhum, Naquele momento, quando eu fui atrás disso aqui no Brasil e olhando fora, etc., através de pesquisas, né, que nós contratamos, 4% das empresas brasileiras falavam em pacotes de benefícios flexíveis e muito ligadas às startups. uhum, Falei: "Olha, é por aqui que eu quero ir". uhum, É essa diferenciação que nós buscamos no mercado para atrair, reter e dar a liberdade de escolha. Então esse, por exemplo, foi um primeiro passo. E aí sim, hoje isso está muito bem implementado para esse grupo que nós trabalhamos com benefícios flexíveis. E quando você olha a questão mais de remuneração, né, ou salariais, hum, de novo, as pesquisas de mercado te apontam, né, com estratégias muito específicas que cada empresa vai ter a sua, né, que passa muito pela mediana de mercado, P50, P75 e por aí vai. uhum, Mas você precisa ter os dados de mercado, os dados internos e os uhum, dados de talento. Então, naquele momento era tudo isso, né? uhum, E aí hoje eu vou me antecipar para uma segunda onda dessas melhorias, falando muito sobre remuneração e benefício. Então, em 2021, começamos esse projeto, uhum, que demorou aproximadamente 14 meses, lançamos em 2022. Naquele momento eu era o head de reward de benefícios, e eu falei assim: "Eu quero o próximo desafio". O próximo desafio é ter a inteligência artificial, uhum, que é o DataPay, que conecta as informações de mercado, salário, com as minhas informações internas relacionadas à competitividade, performance dos empregados e equidade interna. uhum, Isso ficava em sistemas diferentes, planilhas de Excel diferentes, etc. Não faz sentido hoje, Rodrigo, quando eu tenho, né, sistemas integradores, eu posso fazer através de Power BI. Então, outro passo foi integrar isso uhum, num sistema chamado DataPay, que é uma inteligência artificial que começa a nos apontar. Então, o diferencial é você começar a olhar a oportunidade e criar esse futuro em função desta oportunidade, para você ser mais ágil, ter informações mais rápidas e sempre direcionada por dados. uhum. Bem interessante o ponto. E, esse movimento que vocês fizeram, né, de incrementar a e dar mais, consistência para a iniciativa de recompensas, para a estratégia de recompensas, ela teve alguma relação com esse movimento de escassez de talento, com esse mercado de trabalho com baixa desocupação, né, que já é uma realidade que a gente já tem aí, pelo menos há 3 anos, a gente já bateu um nível de desocupação que dificultou bastante o recrutamento, e agora, mais recentemente, a gente chegou num ponto bastante uma desocupação recorde histórico de baixa desocupação. Isso teve alguma relação? Quer dizer, pressionou
de alguma maneira, a melhorar a estratégia? Olha, a Unilever, sim e não, porque quando eu começo a olhar meados de 2001, 2000, desculpa, 2021, 2022, etcétera, eu olhando para este futuro, né, naquele momento, eu não tinha essa escassez de talento, É. mas nós sabíamos que, com os avanços da tecnologia, com o desenvolvimento do Brasil, isso poderia acontecer. E Uhum, para você estar preparado, você precisa aqui a gente tem um comportamento na Unilever, que fala que nós temos que estar 3 passos à frente. hum, Então foi pensar esse futuro, né, aonde a gente fala assim: "Olha, o futuro precisa ter tecnologia, para eu tomar hum, decisões mais rápidas sobre pessoas, sobre a nossa competitividade interna, como eu vou atrair, como eu vou reter os talentos". E sim, aí eu saio, né, de um modelo, de remuneração burocrático, mais manual, uhum, super demorado, etcétera, para uma abordagem estratégica e eficiente. uhum, Então, o salto passa de como a gente começou a enxergar esse futuro e para a gente tomar decisões muito rápidas. A tecnologia, ela vem para ser um ferramental para nos ajudar a tomar decisões de maneira consciente e principalmente guiada por dados. uhum, uhum. É interessante que você falou agora há pouco sobre o Power BI, a integração de sistemas, né? Esses hubs, né, de integração, que é dentro da categoria onde está o Power BI, né? E me parece uma coisa interessante é que geralmente os grandes cases estão relacionados e dependem dessa capacidade de sair do protocolo atual, que seriam os processos enrijecidos nos ERPs, e costurar dados e processos novos, on demand, para essas dores específicas, para você ter essa tomada de decisão rápida e assertiva. Porque você vai puxar lá os dados de salário de um software, você vai puxar organograma de outro software, você vai puxar a remuneração de mercado de um outro lugar, e aí isso tudo vai entrar no Power BI e vai gerar um dashboard que vai falar, ó, faz isso, faz aquilo, ou olha para isso aqui antes de decidir, né? Você mastiga a coisa para que a tomada de decisão aconteça, né? Então, geralmente quando a gente entrevista cases aqui relevantes como o de vocês, a gente sempre tem por trás essas construções de interfaces novas para sintetizar dado e facilitar a visualização. Perfeito. E um deles, Rodrigo, né, que dentro do que você falou, tinha uma perna importante, Hum, que é conectar tudo isso com performance. hum, Então, o que nós passamos a fazer foi enxergar a performance dos nossos empregados olhando os últimos 3 anos, não a performance daquele ano ou do ano passado. Então, a gente olhando para os últimos 3 anos, tudo através de sistemas integrados, porque, essa pessoa teve um ano, de oportunidades, um ano não tão bom. Mas espera aí, mas qual que foi? O que aconteceu? Vamos olhar os últimos anos dessa pessoa. E aí sim, não, espera aí, então aconteceu alguma questão, vamos entender o que foi, para a gente tomar decisões. Porque assim, talento hoje, né, é um pouco que nós falamos, está escasso. E eu preciso tomar as melhores decisões com talentos chaves, olhando performance, uhum. olhando equidade interna, olhando competitividade externa e tomo a decisão quem são as pessoas, aonde eu tenho que fazer os maiores aportes, os maiores investimentos e me manter competitivo. Você sabe que dentro desse exemplo que você falou, imediatamente já me ocorreu uma coisa que explica um pouco do nível de importância que tem nessa criação de interfaces inteligentes. Porque quando você falou ali do histórico de 3 anos de resultado, eu fiquei imaginando, por exemplo, um cenário onde 3 anos atrás a empresa foi super mal, por exemplo. É natural que quando a empresa vai muito mal, as notas dos PDIs e os resultados gerais caiam. E aí tem um ponto. A pessoa foi avaliada como 7,4 no PDI lá, de 1 a 10. Vamos supor que é um ranking ali no programa de gestão de performance. De 1 a 10 ele foi 7,4. Só que a média da empresa foi 7,1.
isso ele está acima da média. Aí no segundo ano ele foi com 9, mas a média da empresa foi 9,2, então ele está abaixo da média. Quer dizer, ele teve um resultado maior no segundo ano do que no último, só que em comparação à média ele está pior. Então você vê, né? Quer dizer, você só consegue ter esse tipo de olhar estratégico quando você tem o dado certo. Porque se você colocar só o 7,4 ou só o 9, ou a nota 9, esse dado não vai induzir a erro, na verdade, né? Então Perfeito. é interessante, né, como tudo gira em torno de você saber o que precisa ser avaliado para tomar decisão no final do dia, né? Exato. E, de novo, não é meramente operacional, né. Uhum, Reward dentro de uma organização, ela é extremamente estratégica, uhum, e é onde você ganha o jogo atraindo e retendo os melhores talentos. O uhum, diferencial das empresas, vão estar aí, né. Essa suposta guerra por talentos, como é que você protege os seus? uhum, Primeira coisa, tem que cuidar de quem está aqui dentro. E tem uhum, que gerar, a gente tem uma máxima uhum, que é gerar desejo em escala por nossas marcas e pelo grande U chamado Unilever. uhum, E para isso eu preciso ter um arsenal de ferramentas para que isso aconteça e que a liderança esteja capacitada para tomar as melhores decisões sobre talentos. Então, hoje, um líder tem condições de fazer um aumento para um talento dele, sem passar por aquela burocracia, por exemplo, uhum. de aprovações da área de recursos humanos. Eu quero entrar exatamente nesse ponto. Eu queria já entrar na parte mais técnica do case, Peter, e aí daqui a pouquinho eu vou te pedir para falar um pouquinho desses desdobramentos práticos, né? Quer dizer, dentro do qual entra isso que você falou do líder ter autonomia ali para fazer aumento salarial. Mas antes disso, eu queria te pedir para você contar um pouco de como é que está estruturada a área de remuneração e recompensa de vocês, de forma, em termos de organograma, só para a gente entender um pouco da arquitetura que vocês criaram para a coisa funcionar, né? Tá. Atualmente, então, nós temos uma área global de remuneração, responsável por as estratégias políticas e dar o Uhum, direcionamento. Essas estruturas, elas replicam, né, para as regiões, né, e para os grandes mercados. Então, no Brasil, eu passo a ter um head de remuneração e benefícios, né, uhum, com um coordenador embaixo, olhando, né, e vinculando as decisões tomadas à política e criando políticas, ações específicas para nós nos mantermos competitivos no mercado. uhum, Então, eu preciso ter uma coisa que vem top-down, mas eu tenho que fazer um bottom-up, né? Fazer com que as informações do mercado e da concorrência de mercado subam tropicalizar. também. Então, exato. Então, isso acontece com bastante frequência hoje no Brasil, do nosso Uhum, mercado. uhum, E a gente tem uma área que é um hub de serviços de RH, e uhum, lá dentro eu tenho uma área de remuneração e benefícios, que eles tocam o quê? A compra, por exemplo, de benefícios, seja um vale alimentação, a gestão de ah, tá. saúde Parte junto ao mais provedor, operacional ali, a transporte, execução, né? exatamente. Uhum, Então eu tenho uma área que está indo nessa estratégia, que vem uhum, desdobrada, ela cria a estratégia do mercado, e uma área de serviços operando no dia a dia. hum, Porque e como isso acontece? O que está por trás disso? Uma questão é experiência. uhum, Eu brinco sempre, né, da mesma forma que a gente tem que cuidar do consumer, né, da experiência do cliente, né, do consumer experience, eu tenho que cuidar do employee experience, da experiência do empregado que está dentro. Porque se ele não tiver com uma boa experiência com as ferramentas que ele toca, sejam de remuneração, políticas, etc., ele vai entregar uma experiência ruim para o cliente dele. Então, uhum, tem que fazer com que o foco dessa pessoa seja entregar melhores experiências para o cliente, porque eu uhum, preciso garantir que ele tenha boas experiências aqui dentro da Unilever, quando passar por essas questões de uhum, remuneração, benefícios, entregando o dia a dia dele, o que ele precisa para desempenhar bem, para uhum. performar bem, etc.
Uhum. E Peter, quais você diria que são os pilares de sustentação, né, quer dizer, os princípios fundamentais da estratégia de recompensa de vocês, assim? Como é que você resumiria quais, se eventualmente em OKRs a área, quais seriam os OKRs? Seria a melhor forma de traduzir a pergunta aqui, né? Tá, tá. Não, a primeiro deles, né, é como eu estou posicionado no mercado. Então, Uhum, a gente tem uma estratégia de posicionamento dentro do mercado e a gente olha quanto estamos posicionamento, tá. né, dentro desta mediana e quantas pessoas estão. Nós temos Posicionamento também, médio salarial, você diz. exato, quando eu estou falando de Ancoragem. salário. Tá. Uhum, Então, o que eu tenho acima da, sei lá, mediana de uhum, mercado, abaixo da mediana de mercado, sempre em função da nossa estratégia de uhum, remuneração. Olhamos também toda a questão de benefícios, né, uhum, e quais são os custos atrelados a isso, né. Eu vou te dar um exemplo concreto que muitas vezes nós não fazemos conta. A cada R$ 1 que você investe, por exemplo, em salários, você tem 37% de encargos sociais. uhum, A cada R$ 1 que você investe em benefícios, você tem R$ 1 no seu custo. Tudo bem, pode ter um FII aqui, outro ali da empresa, mas você tem R$ 1. Então, você precisa conseguir fazer um bom balanço entre o que é salário e o que é benefícios. uhum, E uhum, como você vai reter, essas pessoas. tá. Então, eu preciso também olhar quais são as ferramentas que eu tenho, pensando em remuneração variável, incentivos de curto e de longo prazo. Então, tudo isso faz parte de uma gestão da área de, remuneração e benefícios. E aí cada um tem os seus indicadores por trás. Legal, legal. E quais você diria que foram, passado o momento de implantação dessa tecnologia, né, que foi integrar os dados ali, criar dashboards, enfim, eh, passado isso, quais foram as principais implementações, os ganhos que tiveram, né, na tecnologia que vocês trouxeram, ou nas tecnologias, e as implementações principais que você acha que mais mexeram o ponteiro? Aí entrando com aquela pergunta, aquela resposta que você tinha dado em relação à autonomia dos líderes, né? Quer dizer, isso foi uma das grandes definições que foram desdobradas. Então, comenta um pouquinho assim do reflexo do uso da tecnologia na prática e as principais implementações que vocês fizeram nesse case de remuneração e recompensa, né? Tá bom. O primeiro passo, né, quando eu estou falando sobre a parte toda do Beneflex, né, Hum, começamos com um grupo específico de pessoas usando tecnologia, tá. que é a grande maioria das pessoas que nós precisamos falar. Quem eu tenho e que tipo de tecnologia e como eu entrego benefícios. Aí sim, fomos para uma evolução, mas espera aí, eu tenho que acabar com formulários, nós temos que acabar com planilhas em Excel, essas coisas todas. Dá para colocar, por exemplo, quem não está dentro do programa de benefícios flexíveis, utilizando uma plataforma de inteligência artificial para fazer escolhas, para cadastrar os seus dependentes, para Uhum, excluir dependentes, para fazer melhorias no plano de saúde, no seguro de vida? Dá. Próxima fase, check. Seguimos com isso. Então, o tempo inteiro também foi como melhorar a nossa estratégia por trás. uhum, E aí, quando eu olho esse sistema, né, o DataPay como um todo, nós tivemos um ganho de eficiência, eles são, exponenciais. Por quê? Nós saímos hoje, de uma re com redução de 90%, Rodrigo, do uso de planilha. Isso uhum, para mim já é um primeiro ganho de ter várias planilhas Excel, que essas coisas podem se perder no decorrer do tempo. Então, isso já check. 70% do tempo de análise hum, do time de remuneração ou do time do hub, porque eu já hum, tenho uma inteligência artificial uhum, que faz a análise, que aponta as decisões e para onde a gente precisa seguir. E, obviamente, transformando dias de burocracia em minutos de decisão. Porque hoje eu tenho toda a informação vem uma telinha para esse líder que ele abre no computador dele
ele olha a remuneração de uma pessoa, o posicionamento dela, ele consegue enxergar a avaliação dos últimos anos, como essa pessoa está em relação aos pares, para garantir equidade interna, e toma uma decisão, Uhum, tá. Ele toma a decisão, muitas vezes, ele tem a autonomia de dar um aumento até 5%, uhum. sem passar por nada, apertando apenas um botão através de um workflow. Tudo Hum. isso chega para a nossa área do hub de serviços de RH para processar na folha de pagamento. Pô, que Esse é interessante. E ele é bom, uma vez por ano, daí imagino, né? não, ele tem essa Ah, liberdade para fazer, olhando interessante. a competitividade. Nós temos sim, aí exercícios que acontecem uma vez por ano, que são de mérito, a meritocracia, tá. Então ele também faz isso, mas esse exercício que eu chamo de fora de ciclo, né, que é o os Uhum. aumentos pontuais, ele tem a liberdade de fazer. Interessante, bem legal. É um Né, mimo, e né? aí eu É um preciso mimo. olhar obviamente, tem É. budget? Ele sabe qual que é o budget da área dele. É aqui, você sabe que aqui eu me lembrei que o RH implantou uma coisa esse ano nova, que foi os líderes terem verbas para premiação mensal. Se eu não me engano, não é muita coisa, porque as equipes nossas, cada líder tem lá 6, 8 pessoas embaixo, mas eu acho que os líderes têm lá R$ 1.000 por mês para distribuir em bônus. Tipo, bônus excepcional, fora da caixa que a pessoa não está esperando. Então, dá um vale iFood de R$ 200, dá um ingresso para um show de sei lá o quê, enfim, fazer uns mimos, né? Que eu acho que é um pouco reserva uma similaridade com o que você falou, né? No caso de Olha, isso que você vocês. descreveu, nós temos aqui na Unilever, Ah, tá. também, Na além área, dos 5%. para nossa área de vendas, Aham. nós temos diversos ferramentais, né, de mecanismo para incentivar que as pessoas batam as metas, que as pessoas Uhum, foquem, por exemplo, em produtos, em marcas, num mês ou num semestre, e aí sim vamos premiando as pessoas com isso, né. Temos concursos, por exemplo, de viagens internacionais, de viagens nacionais, cursos que pagamos para os uhum, empregados, sempre buscando o quê? Melhorar a performance da pessoa e a performance do negócio. uhum. E Peter, é interessante porque esses exemplos que você está trazendo, eh são muito claros que eles estão conectando a estratégia do negócio com a estratégia da de recompensas, né? Por quê? Porque você está pegando o que para as áreas é importante que seja entregue, está dando autonomia para ela aumentar salário ou distribuir mimos ali relacionados a essa situação, né? Quer dizer, quem é estratégico e quem está entregando. E aí tem essas prerrogativas que você elencou ali, algumas das que tem, né? Que eu imagino que tenha outras. Além dessas iniciativas, quais outras implantações você diria que foram centrais para garantir essa conexão entre estratégia de negócio e estratégia de recompensa? Eu acho que aqui é o filé mignon da nossa conversa, né? O cerne da conversa ela está exatamente na ponte que vocês conseguiram fazer. Em falar, pô, o negócio está indo bem, está indo para esse lugar, então a recompensa vai para esse lugar, sabe, conectar as duas coisas. Como é que outros exemplos que você destacaria dentro de todos que vocês têm feito, né? Olha, tem que ter uma estratégia muito clara Hum, de pesquisa de mercado. uhum, Então, precisa, ter quem são os melhores especialistas. Então, para fazer, por exemplo, pesquisas de remuneração e benefícios, né, olhando a compet a o total com a remuneração total, eu tenho para fábricas, tal, uma empresa, trabalhamos muito forte. Olhar a parte de vendas, eu trabalho com outra consultoria, e olhar a parte de escritório, outra consultoria. Então, eu preciso ter bases de dados e de informações muito boas, muito confiáveis e que eu hum, possa acessar a qualquer momento, tá. para alimentar o meu sistema, e aí sim eu consigo tomar decisões mais rápidas, né. Eu preciso tomar decisões, em janeiro, por exemplo, eu já preciso pensar sobre isso. E o principal ponto é você fazer um orçamento muito adequado à realidade da empresa, mas também olhando para o futuro. Então, em termos de, eu preciso fazer um incremento
em benefícios por conta de tal coisa, eu preciso fazer um incremento de salário para tais pessoas, né, que são os meus talentos chaves. Então, quanto eu posso gastar? Como é que eu garanto uma equidade interna, obviamente, diferenciando aqueles que estão com a performance? Uhum. Na hora que você traz tudo isso, isso torna de maneira competitiva a empresa. Eu começo a blindar os nossos talentos Uhum. para que as pessoas não nos deixem e começo a atrair as pessoas de mercado, tá? E eu fico super feliz que quando esse DataPay, né, é uma ferramenta que nós criamos no Brasil, Uhum. funcionou muito bem, expandimos hoje para a América Latina, né, aonde eu consigo, dentro desta ferramenta, olhar também a competitividade e os talentos de outros países da América Latina. Uhum. Porque uma multinacional como a Unilever, eu exporto talentos e importo talentos Sim, de outros países sim, também. sim. E para isso eu preciso estar bastante competitivo, né? Quando você toma a decisão de trazer uma pessoa para cá, mudar a vida da pessoa, sai de um país X e vem para o Brasil, quais são os ganhos, Sim. né? Ou quais são, o que que essa pessoa deixará de perder? Eu preciso conhecer isso muito bem para tomar as melhores decisões também e Uhum. para você garantir, Rodrigo, essa multicultura de uma grande multinacional, que precisa estar inovando e garantindo essa diversidade de pensamentos, Sim, conhecimentos e culturas no Brasil, sim, que já é um país bastante diverso também. sim. Tá? Então é super importante olhar para isso e você ter boas bases de dados. Perfeito, perfeito. E agora comenta, para nós quais os principais resultados, ou indicadores, né, de desempenho geral que vocês observaram que mais melhoraram depois que a gestão de recompensas subiu esses vários degraus que você nos contou aqui hoje, né? Olha, o nosso turnover é baixíssimo, vou te Uhum. falar, muito abaixo de 3%. Então, isso já Caramba. começa a falar: "Opa", né, É, estou sendo um e a média indicador, é o turnover líquido, descontando aposentadoria, invalidez e falecimento. Turnover líquido, exato. tá. Você Então é sabe que a bastante média baixo. ontem mesmo eu dei uma palestra em Belo Horizonte sobre a guerra de talentos de 2026 e um dos dados que eu apresentei foi o turnover médio no Brasil. No país, nosso turnover médio é 33 a 34%, turnover líquido, né? Que é a rotatividade da população economicamente ativa todo ano, né. Então imagina, vocês estão em estado da arte da baixa rotatividade, porque no o Baixíssimo. Japão, que eu acho que é o país com a menor rotatividade que existe, tem 7 a 10% de rotatividade, o Japão, né, então vocês estão com 3 aí, então assim, realmente Isso. A é nossa um rotatividade é um trabalho, Rodrigo, feito a várias mãos, né, claro. que passa por engajamento dos empregados, por gerar esse desejo pela Unilever, mostrando que aqui sim é um ambiente bacana para trabalhar, Uhum, que, enfim, a gente trata, tem uma questão importante na forma como a gente lidera as pessoas, desenvolve as pessoas. Esse é o turnover geral. Óbvio, quando eu abro isso, eu tenho áreas dentro da Unilever que você tem um turnover mais alto, uhum, né, e vai muito em função de estados, né, determinadas regiões, do país. A gente tem regiões do país que atuamos, que está em pleno emprego. aham, Então, as pessoas acabam trocando muito rápido. é. Então eu preciso pensar: "Olha, eu sempre preciso ser o empregador preferencial. O que eu tenho que fazer para?". Ah, tá. Fala Uhum. uma das questões Que é o deixa eu play to contar. win, é o play to win que a gente já estava falando no warm-up, antes de entrar ao vivo aqui na gravação, né. Então o nosso jogar para ganhar fala sobre cultura, Aham, fala sobre ter os melhores talentos, preparar uhum, esses talentos para o futuro. E aí nós temos indicadores, por exemplo, pesquisas de engajamento, né, o nosso engajamento, eu tenho um super orgulho disso, ele é acima de 90%. Tem uma o pergunta lá. ENPS. Isso, tem uma pergunta lá que fala: "Você recomendaria a Unilever para algum parente, amigo, familiar, etcétera?".
mais de 95% recomendam. Nossa, ótimo, hein. Então, significa: "Opa, estamos no caminho correto". Pô, que Então, isso sensacional. é importante, né. Quando começamos a falar sobre isso, você gera engajamento. Tem um sistema que chama My Reward dentro da empresa, né, minha remuneração, Uhum. traduzindo para o nosso português. Que o empregado, ele pode acessar esta ferramenta dele, e ele olha qual é o total a remuneração total dele, né, ou seja, o total compensation dele naquele ano. Então, se eu quero saber a minha agora, ele vai olhar 13 salários, mais férias, vai olhar todos os benefícios que eu tenho, ele vai olhar, quanto que eu recebi de remuneração, de incentivos de longo prazo, de curto prazo. Ele coloca tudo e fala assim: "Ó, o seu pacote é esse, pá". Que bacana, E bacana. isso é de maneira muito transparente, né. As pessoas, por exemplo, que não têm acesso a isso, pedem isso para a sua liderança, que Tá. pode gerar e demonstrar. E por que que as pessoas: "Mas por que que isso é tão relevante?". E há algum tempo atrás, alguns anos atrás, como head de remuneração, quando nós colocamos isso em pé, aqui na Unilever, a primeira coisa é, uma pessoa que deixa a empresa, ele precisa, né, ou que ele está pensando em deixar a empresa, ele precisa ter um conhecimento do todo. Uhum. E ele vai pensar 2 vezes, Rodrigo, antes de deixar a Unilever, na hora que ele vai aceitar a proposta do outro. Nessa época, eu tive casos, né, de empregado: "Não, porque a assistência médica na empresa X era melhor na empresa Y". "Ah, tá bom, mas como é que quanto você paga lá?". "Ah, eu pago tanto". "Tá bom. E você seu dependente pode fazer parte?". O cara: "Não sei". Então é importante você checar isso, Ah, tá. Uhum. né. Entendi. Dependente não estava podendo ser colocado na Garante que a assistência médica. pessoa vai comparar banana com banana, né, não vai Exato. Qual é o valor da coparticipação da assistência médica dessa empresa que você está escolhendo, né. A pessoa: "Ah, é tanto", assim, tá bom. Aqui dentro da Unilever, quanto é a sua? Então, a partir do momento desse, né, de ter essas provas, eu falei: "Não, as pessoas precisam ter conhecimento para tomar a decisão". E uhum, aí fica disponível, as pessoas podem acessar essa outra ferramenta, que é uma ferramenta dele. São as tá. ferramentas são e é óbvio, tem toda a parte de LGPD por trás, etcétera, mas ele sabe a vida dele aqui dentro, quando eu Uhum. olho a remuneração total. Que bacana, bacana. Peter, para a gente terminar, eu sempre gosto de pedir para os convidados darem algumas dicas para quem está começando no tema ou que tá tendo dificuldade em avançar no assunto. Então eu queria que se finalizar o episódio de hoje por aí, quer dizer, que como é que as principais dicas que você daria para os RHs que estão nos acompanhando acertarem nessa agenda de recompensas? Eu acho que o primeiro, acho que antes de mais nada, a gente tem que reconhecer que o custo da lentidão é alto, né. Automatizar vai libertar o RH Hum, da burocracia para focar nas pessoas uhum, e na estratégia. Então acho que o primeiro passo é esse. Se eu tenho essa mentalidade, eu consigo, aí sim, passar para inovar. Então, o primeiro passo também, eu acho que ou o segundo, né, depois que eu tenho essa mentalidade feita, eu vou para o seguinte, é reconhecer que o uso de planilhas em Excel, por exemplo, consome tempo que a equipe deveria dedicar às pessoas, à estratégia, a se conectar com as pessoas. Não ficar fazendo planilhas em Excel ou controles internos, ou pedindo aprovações para aprovar. uhum, Óbvio, como eu disse, 5% está na alçada do líder tomar a decisão. uhum, Agora, acima disso, vai para a área de remuneração e vai uhum, entender o porquê, como é que está a competitividade. Então passa por isso. É é fundamental implementar ferramentas, aqui eu estou entre aspas, bots, uhum. né, os robozinhos, que vão automatizar esses fluxos de aprovação, Ah, tá. Uhum, para que não se torne um gargalo com uma uhum, área, com um gestor, etcétera. Isso é importante, né. uhum, E eles precisam interagir entre esses sistemas. uhum, Então, uhum, conectando diversos sistemas, esses robozinhos vai te gerando
que nós falamos, um bom Power BI. E aí eu vou eliminando, em relação a isso, toda essa parte de dependência de processos manuais, lentos, vários sistemas. Então, passa por aí. E por fim, para quem está começando, ao reduzir a burocracia, pessoal, operacional, do dia a dia, da pessoa área de remuneração ou do RH, a gente precisa, né, equilibrar eficiência digital com uma abordagem humana. Tá. Então, Uhum. reservar tempo para o que importa, que é Uhum. estar junto com as pessoas, né? Focando no desenvolvimento, no Uhum. bem-estar, na organização. Então, eu preciso também saber o que eu farei com isso. Uhum. Perfeito. Então, acho que essas são essas dicas, né? Se eu Uhum. pudesse resumir, né? Não, muito bem resumido. Automatizar vai liberar o RH. Com certeza. Sim, para incrementar ainda mais a qualidade da decisão, né. Não é Eu falo, é não é libertação. substituir a decisão, é incrementar a decisão, né, facilitar e incrementar, né, e gerar mais valor, né. Sim. Uhum, Liberta o RH, né, uhum. eu acho que libera e liberta, para o RH ser mais estratégico. Agora, a dica-chave, se eu puder dar Claro, uma, vamos lá. que é a bala de ouro do que eu vou falar. RH que não conhece os números está fadado ao fracasso. Por que que eu falo isso? RH tem que ter lugar na mesa de decisão dentro das companhias. Para isso, o RH, a área de remuneração, precisa falar dos números e entender os números do negócio, Uhum, para você auxiliar uhum, o negócio na tomada de decisão. Eu acredito que em muitas empresas brasileiras, a primeira ou a segunda conta de despesas acabam sendo salários e benefícios, né, a remuneração total. Para isso, o RH precisa começar a falar os números da empresa, entender de um P&L, entender questão de lucratividade, e aí sim ajuda a companhia a tomar decisões. boa. Maravilha, meu amigo. Puxa, queria te agradecer demais pelo teu tempo aqui com a gente. Impressionante os dados de vocês, né? Os resultados que vocês têm. Então, um privilégio estar trazendo um conteúdo tão bacana como o de vocês aqui para nossa comunidade de RH que acompanha o programa. Então, em nome de quase 33 mil pessoas que acompanham o programa todos os anos. Queria te agradecer muitíssimo, Peter, e também ao time do Unilever, a assessoria de vocês, e já deixar o convite no ar para vocês voltarem aqui e manterem a nossa audiência informada sobre essas boas práticas que vocês têm, não só nesse subsistema, mas nos outros do RH, que a problemática aqui ela é mais aberta, né, a trazer eh, 360 de RH para a audiência. Então, para Não, que a perfeito. Muito obrigado. imagina, E o Peter. Rodrigo, se eu puder, né, e convite aceito para o próximo, né, Uhum, eu reforço, né, na Unilever a tecnologia absorve complexidade para que as decisões sejam rápidas, sejam simples. uhum. E fizemos, né, estamos com o uso de inteligência artificial em vários processos de RH, Olha aí, para ajudar a gente tá mais aí, rápido. tá aí o nosso próximo tema, Peter. Já está escolhido aqui. Vamos falar disso. Esse tema é crucial. Então já fica o convite aqui feito e aceito. E bom, e aí, então eu espero te ver novamente aqui em breve, Peter. E para quem acompanhou o episódio até aqui, reforço o convite da abertura para não deixar de ir no RS Summit desse ano. O evento está imperdível, já é imperdível, né? Imagina 25 mil pessoas aí nos últimos 2 anos. Então, assim, é um evento que quem trabalha com recrutamento e seleção precisa ir, tá? Então, deixo o convite no ar. Não esqueçam que o link está na descrição com cupom de desconto para audiência do Gestão de Pessoas usando o cupom GP5, tá bom? Peter, muito obrigado, obrigado a todas e todos e até o próximo episódio. Até lá.